Vamos lá, então. Começando, uma saudação especial a você e a toda a audiência aqui do Jornal da Oeste, edição da tarde. Isso mesmo, o Christopher Landau não economizou palavras na resposta. O Jason Miller, assessor do presidente americano Donald Trump, compartilhou a matéria da revista Newsweek, que está longe de ser uma revista de direita lá nos Estados Unidos, não é? E apesar da repercussão, eu quero aqui repetir pelo menos um parágrafo da matéria, que ela dá o tom que justamente vai justificar a publicação do Christopher Landau, que é o número 2 aí do Marco Rubio. Veja bem, a matéria diz o seguinte, Geisiane: um ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto Alexandre de Moraes, emitiu um mandado de prisão para Flávia Magalhães, cidadã americana, naturalizada e residente na Flórida, por postagens em redes sociais que criticam o presidente e o judiciário do Brasil. Suas postagens não violaram nem a lei dos Estados Unidos, nem as regras da plataforma, mas o juiz Alexandre de Moraes ordenou sua prisão preventiva para, aspas, garantir a ordem pública. Fecha aspas aqui, então, para a publicação da revista, da Newsweek. E aí, então, o Jason Miller compartilhou este link e o Christopher Landau, como eu disse, não perdoou aqui, não segurou palavras e colocou o seguinte: os Estados Unidos continuam esperando que o Brasil retenha, parem o seu juiz da Suprema Corte, Moraes, antes que ele destrua completamente o relacionamento que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Geisiane, eu quero parar aqui nesse ponto. Ninguém está falando que o Brasil e os Estados Unidos vão romper relações diplomáticas. Eu acho que nós estamos muito distantes dessa possibilidade. Mas nós temos aqui a segunda pessoa mais importante, o segundo cargo mais importante do Departamento de Estado, começando a falar em ruptura de relações diplomáticas, mostra o tom e a gravidade das ações do ministro Alexandre de Moraes. E ele continua: em vez de qualquer tentativa de resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse agressor sancionado dos direitos humanos dobre seu abuso do processo judicial para buscar uma grande agenda política descarada. Os Estados Unidos não permitirão que o juiz Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. Então, o Christopher Landau chama aí o Alexandre de Moraes, como sancionado que ele é, mas também diz que não vai permitir que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, leve a sua censura para o território americano. E tem um ponto para a nossa audiência entender aqui, Geisiane, por que esse caso da Flávia Magalhães é tão importante lá nos Estados Unidos, que até um órgão de centro-esquerda como a Newsweek está repercutindo, porque pode abrir um precedente perigosíssimo para os cidadãos americanos. Hoje é o Alexandre de Moraes emitindo uma ordem de prisão a Flávia Magalhães, cidadã americana. Mas até a revista levanta essa hipótese e outros analistas também. Já imaginou, Geisiane, um cidadão americano tecer qualquer crítica ao Xi Jinping da China, por exemplo, e o judiciário chinês simplesmente emitir uma ordem de prisão para esse cidadão americano? É neste precedente, eu citei a China, mas poderia citar qualquer outro país aqui, que os americanos estão preocupados, uma vez que os americanos estão protegidos pela primeira emenda da Constituição, que justamente garante a liberdade de expressão nos Estados Unidos para cidadãos americanos e residentes nos Estados Unidos. O que o ministro Alexandre de Moraes fez com essa decisão é tão grave que virou um caso não só Brasil e Estados Unidos, mas amplo no sentido da relação dos Estados Unidos, da liberdade de um cidadão americano criticar o líder de outro país. Isso a Constituição americana prevê e permite. Tanto é que a Newsweek ela até ressalta, no artigo dela justamente essa questão de que as publicações da Flávia não infringiram nenhuma lei dentro dos Estados Unidos. Então o Christopher Landau, nesse último parágrafo, que ele diz que não permitirá que o Alexandre de Moraes leve o seu regime de censura para os Estados Unidos, também tem essa questão internacional, porque se o Alexandre de Moraes leva o regime de censura dele, amanhã depois leva o Xi Jinping, o Putin, outras ditaduras começam a copiar esse modelo, e é justamente isso que a administração Trump vai trabalhar arduamente para impedir, viu, Geisiane?
Bom, primeiro que esse caso ele choca bastante, porque ela descobriu isso vindo ao Brasil, assim, ela não sabia sequer que estava sendo procurada, né, porque não é criminosa, afinal de contas, que tinha todo esse processo envolvendo, e já que abre esse precedente, ainda que os Estados Unidos ainda não tenha dito de maneira aberta, olha, o Brasil tornou-se uma ditadura, já está sendo lido como ditadura, já que eles estão mirando aí, né, o que está no norte dos Estados Unidos são justamente as outras ditaduras formais, já institucionalizadas como Venezuela e China. Então o caso é bastante sério e grave. Fabi Barroso, nós estamos com o nosso queridíssimo correspondente Ivan Kleber. Sua pergunta. Oi, Ivan, boa tarde. Concordo aí com o elogio à elegância. E vamos lá, né? Esse caso é gravíssimo mesmo, né? A gente tem uma brasileira, se eu não me engano, ela estava vindo até para se fazer um tratamento no dentista, né? Não estava nem, porque você não faz nada de errado, você não está nem preocupado, né? Tomou um susto e isso se desenrolou e nós temos então esse precedente aberto. A palavra descontrolado, né? Usado aí por Landau, que é algo assim que me remete às monarquias onde você tinha reis realmente descontrolados, que tinha aquela questão absolutista. Então, me parece que os Estados Unidos estão pavimentando uma via para apertar as sanções, obviamente, contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, que não cedeu nenhuma vírgula, né, e continua sendo, para os Estados Unidos, um violador de direitos humanos, direito fundamental. E nós temos ainda, eu não vou esquecer, eu não vou largar essa mãozinha de você para lembrar que na segunda-feira a gente tem o começo lá da reuniãozinha da ONU, né? Então a gente precisa juntar tudo isso porque talvez essas declarações sejam pré-Trump e pré-medidas muito mais fortes contra o Brasil e depois a gente não vai poder chorar, porque foi avisado, estamos acompanhando aqui de pertinho, estamos colados em vocês. Eles falaram basicamente assim para nós, estamos aqui colados na grade, vamos ver o que vocês vão fazer aí nesse estádio aí, né, de gente que não está pensando muito bem. Isso mesmo, doutora Fabi, e dentro disso que você está falando, o próprio secretário Marco Rubio disse que na semana que vem, então, seriam tomadas medidas, ações, enfim, a questão Brasil seria analisada. E o Darren Beattie, que é o subsecretário do Departamento de Estado, também um cargo importantíssimo essa semana, ele pegou esse trecho dessa declaração do Marco Rubio, publicou nas redes sociais e disse, estamos observando de perto essa questão, essa analogia que você fez aí com a grade, né, do estádio de futebol, eu até gostei dela, como eles estão atentos a tudo que é dito, feito em ação a essa perseguição aos pontos da carta, das cartas, né, enviadas por Donald Trump para o Brasil. Então, o Darren Beattie, ao fazer essa publicação, ele deixa bem claro, estamos acompanhando, estamos observando. E o Christopher Landau, quando faz essas publicações, ele está dizendo bem claro, olha, o Brasil, e aí ele coloca, né, é o nosso país, está permitindo que um único ministro da Suprema Corte, nesse caso, coloque em risco uma relação entre os dois principais países, né? Juntando com o Canadá, estamos entre os três, com certeza, Brasil, Estados Unidos e Canadá, e as relações entre esses países podem ficar afetadas, justamente por conta das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ele cita, temos essas relações há 200 anos, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Então, o Christopher Landau, ele está avisando, como você bem disse, ele está colocando os pontos ali, ainda dá tempo de parar, ainda dá tempo de voltar. Mas, aparentemente, doutora Fabi, o establishment brasileiro não está disposto a dar esse passo atrás. Tem um ponto no que a Geisiane falou que é importantíssimo. Por enquanto, não estamos falando de regime em relação ao Brasil, mas todo o enredo, todas essas publicações nas redes sociais e algumas ações da administração Trump indicam que se a situação no Brasil não mudar, o Brasil vai sim entrar na categoria dos países que são um regime ditatorial, um regime, enfim, isso é muito grave, muito importante e nós não estamos vendo, ok, teve o avanço ontem da votação da pauta da urgência, da anistia, mas é muito pouco, precisa se fazer mais para evitar essa deterioração entre as relações, não é, entre Brasil e Estados Unidos. Geisiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.